Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho uma pessoa especial para poder apresentar para vocês. Uma mulher de uma trajetória incrível, que conhece a palavra de Deus, que é uma empreendedora. Além de tudo isso, ela é de uma cidade que eu particularmente amo de paixão, que está no meu coração. Nada mais, nada menos do que uma empreendedora, uma mulher de Deus, pastora. Ela também criou um movimento de mulheres aqui na Suíça, mas não só na Suíça, um movimento de mulheres que ela vai explicar para você que é para o mundo inteiro. Então, é com muito prazer que hoje eu tenho aqui à minha frente a nossa querida pastora, empreendedora, amiga, querida, engraçadíssima, pastora Suelen. Prazer. Prazer. Para mim é uma grande alegria estar aqui com você hoje. Obrigada por ter aceitado essa nossa ideia de estar conversando sobre quem é a Su, o que a Su faz, porque nós nos conhecemos pelas redes sociais, muitas vezes, e as pessoas que estão vendo dizem, gente, será que ela é realmente assim? Será que a Su é engraçada como ela mostra nos stories dela? Na vida dela normal, e aí eu falei nada mais, nada menos do que chamá-la até nós, para que nós possamos ter aquele papo gostoso e ela contar tudo. Hoje eu vou espremê-la direitinho. Oba, vamos lá. Para que ela me conte tudo o que está acontecendo. Su, Perfeito. conta pra gente um pouquinho, assim, bem rápido, pincelado, como é que você e a sua família chegou aqui à Suíça? Então, meu esposo é suíço e brasileiro, né? E enquanto nós estávamos no Brasil, eu casei com ele e tal. Nós temos 2 filhos. E Deus começou a falar no coração dele de que era um tempo de vir. Então, nós tínhamos empresa no Brasil e ainda temos. Né? Temos também uma unidade em Portugal. E estava no melhor, né? E o Senhor nos chamou. E nós viemos sabendo que algo ia acontecer. Então, nós estamos aqui há mais ou menos 8 anos. 8 anos. Como foi esse sentimento, assim, de deixar tudo, a empresa lá, sem vocês estarem por perto, e vir para a Suíça e gerir tudo de longe? Como é que foi essa sensação para você? Nós tivemos que aprender a trabalhar home office, porque nós tínhamos o hábito de ir todos os dias para o escritório. Então, já não tinha mais aquele contato presencial. Então, no primeiro momento, nós tivemos ainda algumas situações que a gente não se expressava bem, e aí eu decidi sempre trabalhar com a câmera aberta. E para o Michel foi mais difícil, com certeza, ele chorou. Então, assim, meu marido chorou. Eu digo assim, tem uma passagem que diz, Jesus chorou, que foi uma vez que aconteceu e pronto. Michel chorou. Uau. Porque para ele foi uma grande entrega, né? E tinha muita vida, tem muita vida empregada naquela empresa, né? Nós trabalhamos na área de tecnologia, temos alguns funcionários e tínhamos também na época. Então, não foi fácil, mas chegamos aqui e, graças a Deus, estamos aqui bem com a nossa família, tá tudo bem. Que coisa maravilhosa. Nós estávamos conversando antes ali na frente. Se tiver alguma coisa que você não queira falar, você diz, olha, aqui eu não quero. Pode falar tudo. Que vocês vivem um milagre a cada dia. Por quê? Porque a maioria das pessoas vem para a Europa, vem para a Suíça, para trabalhar, ou para a Europa em si, ganhar o seu dinheiro e levar. E vocês fazem o contrário. Vocês trazem de lá para cá e o Senhor tem abençoado. Conta um pouquinho para a gente, porque isso é um testemunho a ser contado. Então, nesses 8 anos que nós estamos aqui, 6 anos de igreja, né? Nós vivemos da renda que vem do Brasil. E uma coisa muito interessante é que quem nos deu a empresa foi Deus. Nós recebemos a empresa por uma palavra profética. E que o Senhor disse que naquela semana nós teríamos uma ideia. E essa ideia ele ia usar como ferramenta para mudar a nossa história. E aconteceu exatamente como foi profetizado. E nós temos essa empresa de tecnologia. E quando nós chegamos aqui, meu esposo disse, o faturamento começou, tudo. Eu vim disposta para fazer limpeza. Eu vim até animada, pensando assim, gente,
Vou fazer a obra do Senhor lá, né? O que Deus colocar, Sim. vim disposta para trabalhar no que fosse necessário. Meu marido até começou a rodar no Uber, dizendo assim, não vai dar, acho que não vai dar. Mas aí nós oramos e colocamos diante do Senhor, dizendo, olha, Pai, o teu projeto, o projeto que o Senhor tem para nós é esse, então quanto que ganha um pastor presidente de uma igreja? Nós cremos que o Senhor pode suprir cada uma das nossas necessidades. E aí as coisas começaram a acontecer na empresa e Deus tem mantido até desde então. E nós trouxemos e não vivemos de maneira difícil, nada disso, porque o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Então, a provisão está na visão. Então, o Senhor nos manteve durante esse tempo. E eu digo que é sobrenatural, né? Sim. Como eu estava te falando, o contador, que é aqui bem pertinho, ele falou, gente, eu vejo muitas pessoas mandando dinheiro para fora e vocês trazem de lá. Como é que isso acontece? Aí meu marido diz, eu estava estragando negócio, porque Jesus está agora tomando conta. Apesar que, neste momento, né, desde o ano passado, Deus tem falado com ele. É outro grande desafio. O Senhor tem falado com ele para se dedicar mais à obra. Sim. E nós cremos que ele vai, de alguma forma, transicionar. Isso vai requerer de mim uma força maior para estar empreendendo, cuidando das coisas da empresa, gerenciando pessoas à distância, continuar fazendo isso, mas ele de maneira secundária, né? Sim. Ele saindo da empresa e se dedicando à igreja. Isso nós vamos fazer essa transição, estamos em processo, né? Orando. Eu já pedi, tem certeza? Jesus falou. Ele disse, falou. Então, é necessário fazer essa transição, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Não é nosso, não é mérito nosso, é tudo de Deus. Que incrível. É interessante que você está falando, até mesmo para as pessoas que estão nos vendo agora, né? E acreditar. Se Deus falou, Exato. É porque ele vai cumprir. Pode ser que não seja naquele momento que nós esperamos. Mas, então, se ele mandou, a gente tem que deixar tudo para trás, dizer, eis-me aqui, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem pedido, ou tem mandado, né? Exatamente. Porque na obediência há proteção, provisão, sabe? O lugar seguro para estar é um lugar de obediência. Sim. Então, quando Deus nos chama para fazer algo, é porque ele já proveu. Lembra quando ele falou para Abraão para sacrificar o filho? Sim. E no meio do caminho o filho falou, pai, mas onde é que está? E ele falou, Deus proverá. Deus proverá. E quando ele chegou lá, o Senhor proveu. Sabe? Mas ele foi no caminho de obediência. Parecia que ele estava sacrificando o Isaac dele. Ele teve uma atitude de obediência. Ele cria que mesmo que o menino fosse sacrificado, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Mas ele se colocou no lugar de entrega ao Senhor. E eu tenho aprendido que todas as vezes que nós nos posicionamos em obediência, Deus sempre tem uma provisão dentro dessa obediência. Na verdade, ele está querendo nos promover. Sim. Né? E um tema que eu gosto muito de falar é sobre fé. Na verdade, 2, né? Porque quem está me vendo aí, me conhece, sabe. Eu gosto de falar sobre fruto do Espírito e fé. Sim. Mas eu gosto muito de Hebreus 11:1, que diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, eu preciso ter certeza e convicção de que Deus cuida de mim. Independente, na cidade ou no campo, na Suíça, na Áustria, na Itália, em Portugal, onde eu estiver. Então, se eu andar por fé, eu tenho garantia que eu estou na obediência, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, Deus vai prover todas as coisas. O que Ele mandar, eis-me aqui, Senhor. Sim, mesmo que seja difícil de obedecer. Porque eu acredito que dentro de tudo isso, o mais difícil é, caramba, Deus mandou eu deixar tudo. Como é que eu vou fazer isso agora? Como eu vou abrir mão? Mas não tem como viver o extraordinário se nós... eu vou falar isso porque de uma maneira bem, bem tranquila, assim. Deus quer nos tirar da mediocridade. Deus quer nos tirar do mesmismo, das coisas, sabe? Dessa vida linear. Deus quer nos fazer avançar, sabe? O gráfico para Deus é...
que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, Deus quer nos tirar daqui, nos projetar para cima. Mas para que haja um grande romper, nós precisamos ter um grande posicionamento. Sim. Esse posicionamento é fé. Sim. É entrega. E nos movimentar também, exato. Você acredita que o Abraão seria quem ele foi, como o pai da fé, se ele não tivesse obedecido a primeira ordem que o Senhor deu para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sim. E porque ele saiu do lugar dele, porque ele se colocou no caminho da obediência, ele viveu extraordinário. E hoje, até hoje, nós conhecemos ele como o pai da fé. Foi uma vida de obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Que incrível, que maravilha. Falando sobre obediência, eu também gostaria, que eu acredito que isso tem a ver, que é como surgiu a sua página e a ideia de criar o Mulheres que Inspiram Suíça. Eu acredito que isso também faz parte de uma palavra que Deus lançou no seu coração e você se colocou em movimento para que isso aconteça. Conta um pouquinho. Então, vai começar pela minha página pessoal, chegar lá na Mulheres que Inspiram. Então, para quem não me conhece ou quem me conhece, algumas pessoas me conhecem como Minha Vida Glamurosa, né? Sim. Eu não tenho mais nem nome. Não é Su, não é Sueli, não é Michelle, né? Minha Vida Glamurosa. Então, eu percebi no meu coração, eu passei por uma experiência de perda gestacional, né? Eu realmente sou mãe pela misericórdia e pela graça de Deus. Sim. Porque já meus 2 primeiros filhos são milagres do Senhor. O Gabriel mesmo, eu lembro que no dia que eu fiquei grávida do Gabriel, meu marido colocou a mão na minha barriga e disse, Gabriel tá chegando. Foram muitas palavras de fé. Foi regado mesmo com oração, com gratidão. E eu fui mãe, sou mãe de 2 meninos. Mas existia um desejo no meu coração de ser mãe de uma menina. E o meu marido já tinha vasectomizado, aí eu pensei, rapaz, não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Não sabia nem se era vontade de Deus. Sei que eu queria uma menina, porque eu queria viver isso de colocar laço, fita. E aí o coitado do Michel teve que entrou na onda. Passou por um procedimento doloroso. Ai. Para poder a gente fazer uma inseminação, porque ele já tinha vasectomizado e a reversão podia ser que desse certo, não. Enfim, então ficou lá a menininha e eu fui para o Recife e fiz a inseminação. Fiquei grávida. Cheguei aqui na Suíça, passei os 3 meses grávida, pensei, passou os 3 meses, tá tudo bem, né? Muitos hormônios, eu não aguentava mais. Eu tomava 2 injeções de progesterona por dia, fazia muitas aplicações, muito hormônio mesmo, assim, além da minha capacidade. Perguntando, porque eu não conheço sobre isso, os hormônios, eles mexiam, eu acho que também no seu psicológico. Tudo. Conta pra gente, então, um pouquinho, porque talvez tem mulheres que vão passar por isso e precisam saber também como é... como você se sente, o processo também psicológico. Exato. Eu percebo que, em primeiro lugar, eu tenho admiração pelas mulheres que passam por inseminação artificial. Porque é um processo muito doloroso. Porque existe muito investimento financeiro, existe também muita entrega física. Porque você se desgasta, né, para estimular os hormônios, para tirar os óvulos e tal. E eu tenho admiração por essas mulheres, porque eu já fui aquela mulher que não conseguia ter filho e que tinha perdas repetidas e Deus me curou. E eu tive meus 2 filhos. Mas eu nunca tinha sido a mulher que tentou fazer inseminação artificial. Então, eu fiz a primeira vez, não deu certo. É horrível. Fiz a segunda vez, fiquei grávida e realmente mexe com o seu psicológico, mexe com tudo, porque os hormônios, eles de alguma forma te estimulam, né? Seja para cima, seja para baixo. E sem contar na própria gestação, que estava muito difícil. Eu tive muitos enjoos. Os hormônios, eles potencializam os enjoos. Então, eu acredito que existe, sim, uma eficácia na inseminação artificial. Acredito, tenho amigas, né? Conheço pessoa que fez uma vez, deu certo, fez outra vez, deu certo. Mas também conheço pessoas que passaram muitos anos fazendo e foi muito desgastante. Sabe? E para mim foi muito desgastante.
e por algum motivo o bebezinho veio a óbito. Eu fiz a ultrassom e o coraçãozinho do neném não batia mais. Então, minha decisão foi ir para casa e orar. Então, me lembro aqui, passando por aqui por Zurique, né, por dentro, minha ginecologista aqui bem perto também. É tudo perto aqui, meu Deus. Coisa boa. Aqui vocês estão no meio de tudo. Então, passando por lá, por aqui, eu comecei a orar. Eu disse, Pai, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está disponível hoje. Eu acredito que o Senhor pode ressuscitar esse neném. Sabe? Eu não tinha dúvida nenhuma, de verdade. Meu marido estava até assim, meio chocado, sem saber o que ia fazer, né? Sim. Ele estava do meu lado. Mas eu estava assim, eu comecei a orar, cantar no carro. Exato, de Pai, se o Senhor... Agora eu coloquei diante dele. Pai, seja feita a tua vontade. Se o Senhor permitir, se o Senhor desejar, Pai, ressuscita essa criança, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu coloquei diante do Senhor. Eu fui para casa, fiquei 2 ou 3 dias, esperando mesmo do Senhor. Sim. E aí depois eu me dirigi ao hospital. E aí eu disse, agora a gente vai fazer ultrassom e vamos finalizar aqui, né? Tá batendo o coraçãozinho? Perfeito. Vamos prosseguir. Não tá batendo? Eu não preciso que o Senhor me explique nada. Eu tomei essa decisão no meu coração. Deus não precisa me explicar. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes, que Ele é bom, que nele não há sombra e nem variação de mudança. Ele é bom sempre. E Deus não é mau. Deus não coloca doença. Eu não acredito no Deus que coloca doença, porque tudo que Ele começa, Ele termina. Então, se Ele coloca enfermidade ou alguma dor para ensinar algo para alguém, se a gente orar, Ele vai completar a obra dele, que é o... Sim. Entendeu? Ou tudo... pode ser para glória ou pode ser para a vida. Deus, Jesus é a expressão exata de Deus. Sim. Ele esteve aqui na Terra fazendo o quê? Matando? Colocando doença? Não, ele curava todos os oprimidos do diabo. Ele livrava as pessoas, ele curava. Então, eu creio que a perfeita vontade de Deus não era que o neném morresse. Mas existia um porquê, porque eu sou dele. E, enfim... Passei por esse processo de perda, fui lá, falei com ela, fui ouvir o coração, disse, não tá batendo não, pronto, então vamos tirar. Ela, não, vai para casa, porque não sei o quê, é um processo, você pode tomar alguma coisa. Eu digo, não, minha filha, olha, por favor, a graça e o favor de Deus aqui na minha vida para vocês marcarem essa retirada. Eu entendi que um ciclo aqui se encerrou. Sim. E eu fiquei triste, claro, né? E os hormônios estavam totalmente bagunçados. Eu já acompanhei muitas mulheres aqui, com depressão, com pânico, com todo tipo de coisa. Eu não sou da área da psicologia, nem sou psicanalista, nada, eu sou crente, entendeu? Você é tudo isso em Jesus. Em Jesus, eu tenho o Espírito Santo, entendeu? Então, eu, pela primeira vez, eu comecei a experimentar, né, experienciar dessa sensação de, não só de depressão, mas também de sintomas de pânico. Eu vou chegar lá porque o Mulheres que Inspiram aconteceu. E aí o meu marido falou, Sui, vai ter um evento lá em Portugal, uma conferência de mulheres, você vai? Eu nem me imaginava pegando uma mala, entrando no avião, viajando, chegando lá sozinha, de jeito nenhum. Não tinha a mínima condição. Eu não conseguia ficar confortável no ambiente que tinha mais pessoas. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu gosto de gente, entendeu? Eu gosto de estar no meio de um monte de gente. Nunca quis morar em campo, afastada. Eu gosto de shopping, eu gosto de movimentação. Eu estranho esse negócio aqui de ter só 8 horas na noite e já fechar tudo. Eu gosto mesmo daquele vucu-vucu, né? Como chama lá. Falando bem bairrista aqui, sendo bem bairrista. Eu gosto daquela movimentação. Então, eu disse, Michel, se não tem condições de eu ir. Ele disse, então eu vou te levar. Gente... Você precisa ter os amigos daquele que colocou por cima da casa. Não tem que ter algum doido que lhe coloque no lugar certo, na hora certa, para Jesus te curar. E meu marido fez isso. Ele pegou o carro, foi dirigindo para Leiria, em Portugal. E tomando energético, e nós fomos. E eu não avisei para ninguém que eu ia, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir chegar. Comecei a passar mal mesmo, tendo como se fosse um sintoma de pânico. E ele toma o remédio e vamos. E detalhe, eu fiz 40 anos e fui buscar na farmácia o meu Rivotril.
E quando eu peguei o Rivotril, eu tirei foto. Eu digo, não é possível. Sim. Toda vez que quando eu vejo, eu me lembro dessa cena, eu me lembro daquela música Vão Now com o Rivotril. Lexapro, eu até falei isso no evento que eu fui. Porque era como se o diabo estivesse bradando assim. Você vai viver assim agora, essa é a sua realidade. Tá vendo? Como é você uma coitadinha. Botando peso. Agora você é uma das que tem problemas mentais e tal. Tá entendendo? Sim. E eu não sabia nem o que era pânico. Eu pensei que pânico era a pessoa, sei lá, ficar desesperada, sair como correndo. louco. Exato. E já tinha visto algumas pessoas, mas ainda não compreendi até passar. Sim. E eu cheguei lá com pânico, depressão, tudo que você possa imaginar. De ruim, cheia de hormônios, cheia de problema. E quando eu cheguei lá, Deus operou um milagre. Sim. Deus me curou instantaneamente. Instantaneamente. Eu tive uma experiência espiritual muito poderosa. E você foi para palestrar nesse evento? Ou você foi para... Eu fui para receber. Ah, tá. Mas me chamaram para falar sobre ofertas. Sim. Só que eu disse, gente, não tem condição. Só que parece que Deus... Não sei. Deus, ele faz assim. Vamos ver. Se né? ela vai... Quando me chamaram, eu digo, gente, vocês não têm ideia. Eu não tenho condições. Aconteceu isso. E a pessoa que me chamou ficou olhando pra minha cara, tá certo, não precisa ir, não, tá tudo certo. Quando ela virou, Deus falou comigo, aceite. Você veio aqui pra ser curada. Sim. Aí eu disse, eu vou, agora eu vou ficar olhando pra você. Se eu começar a passar mal qualquer coisa, tu corre e pega o microfone aqui. E eu fui, mas foi rapidinho, foi só assim pra... Sabe? Quebrar aquela barreira momentânea naquele momento. Mas Deus faz isso. Sim. Deus nos provoca a sair da bolha, bolha, da toca. Deus quer nos tirar, nos chamar para fora. Sabe? Jesus não entrou na cova para puxar o Lázaro. Ele Jesus chamou, disse, Lázaro, vem para fora. Então, Deus está nos chamando. Vem para fora. Sim. Você tem que dar um passo de fé. Né? A fé, ela tem uma ação correspondente. A fé não é, eu creio. A fé, ela é recheada de ações que demonstram que você está crendo. Estava crendo que Deus ia me curar, então eu tinha que obedecer. E eu disse, Senhor, eu vou, e deu tudo certo. Eu sei que a experiência da minha cura foi muito sobrenatural, porque chamaram as mulheres para orar e eu fui. Só que quando eu cheguei no meio do caminho, eu congelei. Comecei a ter um pânico. Porque o pânico que tava dando em mim, né? Não sei como é que é com as outras pessoas. Mas eu ficava com a mão fechada e eu não conseguia me mexer. Era assim que eu ficava. Bloqueada completamente. E eu fiquei no meio do caminho. Só que tinha mulheres que não sabiam o que estava acontecendo. A não ser aquela que tinha me chamado, né? E outras. E outra. E aí elas pegaram... Uma pegou no meu braço, outra pegou no outro. Começaram a orar junto comigo, pensando que eu tava ali, né? Guerreando. Exato. E elas começaram a orar comigo. Na hora que elas estavam orando, eu percebi entrar assim, dentro de mim, como um ferro quente. Sabe? Parecia não sei explicar. Foi muito sobrenatural. Entrou e começou assim, ó. Tac, 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 tac. Eu percebia dentro de mim como se estivesse quebrando algo. Não me pergunte o que quebrou. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar ao Senhor o que quebrou. O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu? Mas eu sei que enquanto batia assim dentro de mim, quebrava. Eu era aquecida pelo fogo do Espírito Santo mesmo. E eu comecei a dar passos para frente. Quando eu consegui chegar na frente, e as duas me segurando aqui, uma orando, outra orando, achando que a gente estava na batalha. No mover ali. Ai, meu Deus do céu, já passei cada uma. Uma vez eu estava chorando de dor da cirurgia, e a pessoa achava que eu estava no Espírito Santo, começou a tirar foto, e eu estava chorando, era porque eu estava sentindo dor. Ai. E pronto, cheguei lá na frente. E assim que eu cheguei, uma pessoa que eu respeito muito, a mulher de Deus, uma missionária, que fundou esse ministério no Brasil há mais de 42 anos atrás. A Janice Hu, que é uma missionária americana, ela estava orando e ela colocou a mão na minha cabeça. E naquele momento que ela botou a mão na minha cabeça, eu tive uma percepção espiritual mesmo, como se eu estivesse saindo de um lago gelado, sabe? Tomando o ar novamente. Sim. E eu fui curada instantaneamente. Olha, se era hormônio, se era demônio, eu não sei. Eu sei que Jesus me curou de uma vez só. Que maravilha. Eu voltei ótima para casa. Só que quando eu voltei, antes de voltar, o meu supervisor
pastor Gleison, eu fui lá e pedi, olha, ora por mim, já que eu tô aqui, né? Orei Sim. por mim, que eu orarei por vós. Assim, brinca assim. Sim. E aí ele orou por mim. Quando ele começou a orar, ele disse, olha, Deus vai te levantar para ajudar muitas mulheres. E começou a profetizar Sim. que o Senhor ia alcançar muitas mulheres e tinha um propósito e tal. E sabe, tudo que Deus diz a gente tem que levar muito a sério. Leve muito a sério as promessas, as palavras que o Senhor diz. Porque nelas nós já temos o sim e o amém. Deus não mente. Se você crê, tudo é possível que crê. Então você pode viver sim tudo que Deus falou. Promessa não é sonho. Ah, quem dera se um dia acontecer. Não, promessa já está dizendo, é uma promessa. E quem prometeu é fiel para cumprir. Sim. A questão é, nós vamos andar nessa nova realidade? Nós vamos sair para fora, como o Lázaro? Sim. Ou nós vamos ficar lá? Ai, Jesus me prometeu, eu vou ficar aqui dentro. Então, quando eu voltei para casa, eu já voltei com o celular na mão, fazendo vídeo. Uau. Coisa que você não fazia antes. Nem sabia mexer no Instagram direito. Sim. Não sabia muita coisa. Conta pra gente essa história aí, que é bem engraçada. Eu voltei dirigindo o carro, dançando. Eu cheguei lá assim, né? Dopada. E eu voltei dançando, cantando no carro. Sabe? E meu marido fez um vídeo meu. E eu não divulgo, porque é um mico mesmo muito grande. Mas veio no meu coração. Já a Mama Jane já ia, que a gente chama ela de Mama Jane, já vinha pregar aqui. Eu peguei o celular e comecei a fazer vídeo. Digo, gente, olha, nós vamos ter a Mama Jane conosco. Depois eu fiquei assim, eu faço isso. Eu não fazia nem os convites da igreja direito. Sim. Porque a mídia ficava atrás de mim. Sueli faz vídeo. Sueli faz vídeo. E eu não tinha, não conseguia. Aí, pastor? Faz vídeo, pastor. Faz vídeo. Vamos lá, vamos fazer uma oração forte aqui. Mas eu entendo que existem os tempos e as estações, né? Como a gente está entrando hoje, o primeiro dia da primavera. A primavera chegou para mim, né? Uma nova estação chegou. O Senhor me curou e eu creio que é o propósito do Senhor levantar outras mulheres curadas para curar outras. Sim. E assim, não vivermos como mulheres frustradas, machucadas, sabe? Que é tanto da nossa realidade aqui. Então, nasceu aí o desejo de fazer o Mulheres que Inspiram, porque eu pensei, poxa vida, o que Jesus fez comigo, Ele quer fazer com as outras. Como é que eu posso alcançar várias mulheres com esse testemunho e também dar oportunidade delas se conectarem com outras? Por quê? O propósito do projeto é o seguinte, conectar mulheres. Não é o grupo das mulheres da minha igreja. Sim. Entende? Não é o grupo de mulheres, não é o culto das mulheres da igreja Verbo da Vida ou da igreja tal. Não. É um projeto de conectar mulheres. Sim. Como? Nesse lugar protegido, nós podemos abrir o nosso coração, falar das nossas dores, falar dos nossos temores, falar das nossas dificuldades. E neste lugar protegido, a gente não permite que grave, tá? Sim. Porque já aconteceu de mulheres chegar lá e dizer assim, eu estava pensando em me matar. Eu ia fazer isso hoje, eu não me lembro direito, mas a pessoa falou, foi bem impactante. Mas esse momento que nós passamos aqui foi maravilhoso para mim. E o que é que nós fizemos? Nós rimos, nós oramos, sim, mas tivemos momentos de conexão com outras mulheres e apenas abraçamos umas às outras, sabe? Então, eu acredito que o amor de Deus, ele é maior do que as palavras. Sim. Sim. O amor de Deus é uma ação. Né? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo que deu. Então, ele não só ficou, eu amo o mundo. Não, o amor levou a uma ação. Sim. Né? Então, o projeto Mulheres que Inspiram é isso. São ações de amor, acolhendo mulheres. Exatamente. Sim, sem denominação. Sem impor, por exemplo, para fazer parte do Mulheres que Inspiram, você precisa ser evangélica. Não, a gente não tem critérios para fazer parte. Nós temos, sim, as meninas que compõem o time da organização tal, elas são, da grande maioria, cristãs. Sim. E elas estão ali para orar, para apoiar. Então, o projeto nasceu com essa configuração. Nós temos hoje um grupo no Telegram, que nós fazemos algumas mensagens, mandamos para elas. Nós temos as devocionais, que nós colocamos alguns e-books de devocionais para que elas tenham acesso. Nós temos a página do Instagram, Mulheres que Inspiram.
E essa página sempre faz collab comigo. Sim. E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos, né? Já chega lá, meu Já Deus. chega lá. É porque essa é a próxima pergunta. Quais as estratégias você começou a usar para engajar as redes sociais, crescer e, ao mesmo tempo, trazer a palavra de Deus? Como é que isso começou a surgir depois de então? Então, foi muito engraçado, porque Deus falou comigo naquele momento que eu deveria inspirar outras mulheres. Eu entendi que ele queria que eu fizesse vídeo. Mas eu pensei, eu vou ensinar. Vou ensinar a Bíblia, então, na internet, né? Porque se Deus está falando que é para eu usar a internet, para falar na internet, o que eu vou fazer? Vou falar nada com coisa nenhuma, não. Comecei a pegar apostilas, estudar as apostilas do Rema, da escola bíblica. Comecei a estudar e comecei a dar assuntos, sabe? Só que ficava 20 minutos de vídeo, aí eu tinha que cortar, não sabia mexer direito. Foi bem difícil. E todos os dias eu perdia 10 seguidores, né? Todo dia eu perdia 10. Aí meu marido dizia, e aí, como é que foi? Eu perdi mais 10 hoje. Essa não é estratégia, então. Eu tinha 1000 e todo dia eu perdia 10. E aí eu perguntei, mas Senhor, o propósito, né? Que as pessoas, elas assistam, que elas vejam, porque ninguém vai fazer nada na internet para ninguém ver, né? A proposta é ter abrangência, ter visualizações, ter visibilidade. Sim. Né? Então, aí o Senhor falou comigo, seja você. Faça aquilo que você gosta. E aí eu comecei com essa linha, né, que para mim nasceu naturalmente. Realmente, é isso que eu sou mesmo. Às vezes eu falo com a vassoura, com o aspirador, né? Eu agradeço a Deus pelo homem que criou, pela pessoa que inventou o aspirador, né? A lavadora de prato. Eu às vezes fico brincando com essas coisas. E aí, um belo dia, eu tava brincando, dizendo que eu era cozinheira, que eu era não sei o quê, que era não sei o que lá. Aí eu disse, mas rapaz, isso dava um vídeo. Aí o meu filhinho pequeno, que tá aqui fora, aí ele disse, mamãe, eu te gravo. Então o bichinho ficou com o celular e não tinha nada, porque eu não tinha preparo para fazer nada. Não tinha nada. E aí nós fomos fazendo, né? E aí eu criei esse jargão, né? A minha vida glamurosa na Suíça. Sim. E por quê? Porque a gente brinca com essa ideia de que as pessoas do Brasil ou de outros lugares pensam que a nossa vida é glamourosa porque nós moramos na Suíça. Sim. E é um dos melhores países para se morar, de verdade. Um dos melhores, mas um dos mais caros. Exatamente. Então, é uma vida com... como é que eu posso dizer? No Brasil, nós temos assistência para tudo. Nós vamos fazer uma feira, tem um rapaz que pega lá as coisas, coloca no carrinho, leva o carrinho para o seu carro e você dá, sei lá, R$1 para ele. Sim. Você tem uma assistência de uma pessoa que pode trabalhar na sua casa por um preço mais acessível. Você, enfim... Que são as secretárias, facilidades e É. outras coisas mais. Eu, inclusive, recentemente, até a Bruna me perguntou, quantas secretárias tu chegasse a ter na tua casa no Brasil? Gente, eu já cheguei a ter 4. Uhum. Mas é porque, imagina uma mulher que trabalha, saia de 7h30, 8 horas, chegava às 8. Sim. Tinha as atividades da igreja. Sim. Os 2 meninos pequenos. Aí, assim, eu tô justificando para não dizer que eu era rica. Sim, não, porque eu precisava mesmo. Né? Também estava assim, estava começando a ganhar dinheiro, né? Sim. E eu precisava para toda essa assistência, mas era fácil. Era ligar para a agência e elas mandavam. Né? Então, tinha folguista, tinha a pessoa que ia no dia que eu ia fazer um grupo de conexão. Eu tinha toda uma assistência. E aqui nós não temos isso. Não. E talvez as pessoas que estão lá, elas não saibam disso, né? Existe um glamour de viver aqui, mas existe um glamour por trás, uma realidade que ninguém vê. E eu sempre vejo as mulheres reclamando, né? Aqui ou lá? Aqui. Eu sou uma delas, que não reclamam muito, mas eu digo, gente, como você falou, lá você tem as pessoas que trabalham, que te ajudam, diaristas. E aqui, você não tem isso. Então, assim, eu tenho meu filho pequeno. Se eu vou para um evento, se eu tenho alguma coisa para fazer, ou eu tenho que pedir para alguém da igreja, que eu congrego, muitas vezes é a minha pastora, né, que coitadinha fica... Que bênção de pastora, viu? Exato. Porque meu menino, ele é foguete, então ela fica com ele para eu poder ir num evento, palestrar e outras coisas mais. Sim. Mas, se não, nós não temos essa facilidade. Essa facilidade que existe no Brasil. Exatamente. Mas vocês ganham bem. Sim, mas é diferente você pagar alguém na Suíça
para fazer isso, para você ficar algumas horas com seu filho, do que no Brasil. E sabe, eu cuido do financeiro da empresa. E aquela história de quem converte não se diverte. Gente, comigo não cola, não. Eu tenho um orçamento, eu preciso andar nele. Apesar que Deus é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Deus da multiplicação. Ele ainda multiplica pães e peixes, né? Ele multiplica papel. Papel é dinheiro. Deus é bom. Ainda bem. Mas isso é uma realidade nossa. Existem muitos desafios e muitas dificuldades que nós encontramos aqui. E isso faz, de alguma forma, que a mulher que vem dos trópicos, né? A mulher brasileira, a mulher latina, ali dos trópicos, ela tenha uma dificuldade muito maior, né? E o que é que eu percebo? Nós podemos nos tornar pessoas críticas. E a palavra criticar, ela também vem do aspecto de julgar alguma coisa como certa, como errada, sabe? Como errada, a maioria das vezes. E também vem da palavra condenar. E um dos adjetivos do diabo é acusador. Sim. Aquele que condena também. Então, quando nós nos tornamos pessoas muito críticas, que, de alguma forma, ficam vendo as dificuldades, a tendência é que isso aumente, porque você está colocando seus olhos nisso. Sim. E fica muito mais difícil de viver, sabe? Não é, aqui não é uma correção, é uma observação. Porque eu tenho percebido que muitas mulheres têm vivido aquém daquilo que elas deveriam viver, porque não aprenderam a celebrar. Sim. E a Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito. É algo que está dentro de nós. Deus pode derramar no nosso coração alegria. Independente se eu tenho que fazer a faxina, independente se não tem quem olhe meus filhos, independente se lá no Brasil eu tinha uma assistência X, eu podia comer onde eu quisesse, eu podia comprar o que eu quisesse. E a vida não é tão glamourosa aqui, mas a gente pode rir. Então, todos os vídeos da minha vida glamurosa terminam eu chorando, mas dizendo, é melhor rir do que chorar. Então, a gente pode escolher rir. E vai ficar mais leve. Sabe? Das vezes que eu tive uma disposição no meu coração e dizer assim, eu vou fazer com alegria. Porque eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Essa é a minha realidade. Né? Eu até fiz um vídeo enquanto um poemazinho, estava inspirada, falando que nós somos como sementes plantadas nessa terra. E que nós tivemos que morrer para poder germinar. E se a gente não fizer o processo da semente, que é morrer, nós não vamos frutificar nessa terra. E é uma terra diferente. Mas nós já fomos feitas para ser sementes diferentes. Nós não nos cabíamos naquele lugar onde nós estávamos no Brasil. Era pequeno para a gente. Né? E Deus sabia que tipo de semente nós seríamos, que poderíamos dar fruto. Onde quer que ele nos plantasse. E ele nos plantou na Suíça, que parecia um lugar árido, inóspito, frio, congelado. Mas Deus nos fez essa semente para ser plantada nessa terra e dar muitos frutos. O que vai impedir a semente de frutificar é se ela não morrer. E esse morrer, Deus falou comigo, você precisa morrer para a sua cultura. Não dá para comer feijão com arroz todo dia. Não dá para comer cuscuz todo dia. Cuscuz é bom. Ai, eu amo. Mas não dá para comer cuscuz todo dia. Então, você vai ter que se adaptar. E cada dia isso é um processo, né? Eu estou 8 anos aqui, ainda estou nesse processo. Algumas amigas minhas, irmãs, estão 30 anos aqui. Eu olho para elas, eu digo, vocês já são um projeto acabado pelo Senhor, né? Porque já se adaptaram 100%. Então, eu estou passando por esse processo. Eu ainda apanho muito com o alemão. Misericórdia. E Jesus falou comigo, você vai pregar em alemão. Pronto, ele falou que ia fazer vídeo da internet. Aí eu digo, Senhor, eis-me aqui, estou fazendo. Agora ele disse, você vai pregar em alemão, misericórdia. Eis-me aqui, agora vai... Glória a Deus, eu vou pela fé. Então, um ponto que é importante, né, que eu gostaria de aproveitar esse momento que eu estou aqui e falar, é sobre essas questões da mente, né? E o projeto nasceu por causa desses problemas da mente, por causa das mulheres que sofrem e estão aqui. Porque eu sofri e entendi como que é a vida, às vezes, difícil, de você não ter aquela conexão tão próxima. Mesmo eu estando rodeada de pessoas, eu me senti muito só naquele momento de dor. Né? Mas era eu e Deus. E
a mesma forma que Deus me curou instantaneamente, Ele pode curar qualquer pessoa. Então, eu acredito que existe uma forma de viver aqui, que é uma forma agradável. Sabe? Aquele que se isola, ele vai insurgir contra o conhecimento. Quando a pessoa se isola, ela não vai começar ela vai começar a discernir as coisas de maneira distorcida. Sabe? É difícil viver isolado. E Deus também não nos fez para viver sozinhos, né? Exatamente. Porque eu vejo dentro da igreja, muitas vezes, tem muita gente que vive ferida, né? Porque passou por algum lugar e nesse lugar não deu certo e outras coisas mais. E se isolam, como você falou. Exato. Eu não quero saber de igreja, eu vou adorar a Deus na minha casa. Mas como pode ser você vai adorar a Deus na sua casa se Deus diz na sua palavra que nós não fomos feitos para estar sozinhos? Né? Que nós precisamos, eu preciso de você para que em algum momento que alguma coisa aconteça, eu poder ferro a ferro, não é ferro a ferro. A fio, é isso mesmo, um irmão afia outro irmão. Você trouxe esse livro aqui também pra gente. E eu acredito que o que nós estamos falando tem um pouco a ver também o que tem dentro desse livro. Exato. Queria que você conversasse, falasse um pouquinho sobre ele. Então, eu quero falar sobre a Joyce Meyer. E esse livro é o campo de batalha da mente. Sabe? Eu acredito, ele diz que vencendo a batalha em sua mente. Eu acredito que muitas mulheres aqui na Suíça, e eu falo como uma delas, são muito atacadas na mente. Sim. E de maneira natural, e de maneira sobrenatural também. Acredito que existe uma atmosfera demoníaca, mesmo que a gente veja as coisas naturais, existe uma atmosfera por trás que traz medo, que traz pânico, que traz depressão, não só para as brasileiras que estão aqui, mas para o nativo também. Sim. E você vê como que é diferente a dinâmica, as coisas que operam nesse lugar. Diferente do Brasil, que a gente lida muito mais com outras questões, como pobreza, prostituição. Sim. Aqui Lascívia. Exatamente, aqui é muito nessa área. E eu recomendo esse livro para vocês, né? Eu recomendo a leitura desse livro, porque existem coisas aqui que são chaves, que se nós utilizarmos, vai mudar a nossa perspectiva a respeito de nós mesmos, sabe? E eu achei interessante que tenho aqui no capítulo 13, que diz assim: uma esposa estava com seu marido e ele sabia muito sobre muitas coisas. Só que todas as vezes que abriam-se um debate para falar sobre, ele ficava calado. Aí ela chegou em casa e reclamou: meu filho, por que você não fala? Tudo que você sabe, você é tão inteligente, você tem tanto conhecimento. Ele disse: o que eu sei, eu já sei para mim. Eu quero ouvir o que eles sabem e o que eles pensam. E ela, pessoa... O que eu já sei, eu sei, ele respondeu. Tento ficar quieto e assim ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem. E era exatamente essa a sacada que ele tinha para ser um homem rico. Porque ele sempre estava aprendendo com os outros. E ele era muito sábio por isso. E aí poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar a sabedoria em seus relacionamentos. Por que eu falo sobre a questão de isolamento? Se você é rápido para julgar, ser cheio de opinião e ser crítico, com certeza são as 3 maneiras que você tem de não construir um relacionamento. Então, se você é rápido para julgar, ser crítico e sempre ter uma opinião sobre algo, as pessoas não vão querer ficar perto de você. Então, nós somos tentadas como mulheres. Nossa vida glamourosa na Suíça. A gente chega aqui e não é tão glamourosa assim. Né? 35 francos, 38, 40 francos a hora de uma pessoa para te ajudar. E você pensa: meu Deus do céu. Vou fazer. E você pensa: eu vou dar uma ajeitada aqui no meu visual, vou desestressar, indo pro salão como a gente fazia no Brasil. Chega no salão e... É 250 francos, no mínimo, uma mecha no cabelo. Isso aí, se for botar nos reais, são mais de 4 mil reais. Exatamente. E a unha? E a unha, exato, a unha... Que até hoje eu não sei fazer. Eu faço as minhas, aprendi. Pronto, meu cabelo eu aprendi a fazer, mas a unha até hoje eu não sei fazer. Então, coisas que nós temos que aprender a fazer, desbravar,
E os estudos dizem que a mulher passa 2 anos em estado de luto, né? A mulher não, qualquer ser humano que sai da sua terra e vai para outra, passa 2 anos em estado de luto. Então, fora esse luto que nós passamos, tem a questão toda de adaptação, porque você chega... pobre segue nu, né? Analfabeto, mudo, surdo. Você esquece tudo, não sabe mais nada. Exatamente. Então, nessa hora, nós somos tentadas a sermos críticas, cheias de opinião e julgar as coisas. Sim. Então, isso vai fazer com que nós fiquemos isoladas cada vez mais. As pessoas não vão querer... Quem quer andar com alguém que só vive reclamando? Ai, é muito chato. É muito chato, ninguém merece. Não. Ai, porque essa Suíça não presta, esse frio, esse sol, esse pólen. Cada estação tem uma reclamação. Nunca tá bom. Porque se é verão, tá quente demais. Se é frio demais. Exato. E porque a gente não... E nós mesmos, eu sou burra, eu sou feia, eu não consigo, eu não sei o quê. E porque a gente não é mais... Nós não somos mais generosas conosco. Sim. Por que não olhar as coisas de uma outra forma? Sabe? Nós cobramos muito, Exato. né, de nós. A Bíblia diz, olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Se algum louvor nisso pensai. Sabe? Sobre você, sobre as pessoas, sobre o país. Sim. A gente precisa renovar a nossa mente, porque o campo de batalha é na mente. Então, se você renova a sua mente, se você começa a se enxergar como Deus lhe vê, segundo os olhos dele, segundo a perspectiva certa, você vai começar a ver as coisas segundo a perspectiva certa. Então, vai ficar mais leve. Então, limpar a casa, quando eu fazia reclamando, chateada, isso aconteceu comigo, né? Eu tenho que falar, não acontece não acontece não. Só comigo. Não com ninguém. Então, quando eu fazia... Pra casa reclamando. Primeiro que eu queria tudo perfeito, como eu tinha no Brasil. Sim. Né? Era por cor, era por tudo. Só que eu tinha gente para me ajudar. Sim. E eu cheguei aqui querendo fazer tudo. Eu desmaiei umas 2 vezes. Quando eu abri o forno, que eu vi toda a comida do meu filho queimada, pão queimado, tudo queimado. E eu abri o bafo quente do forno, deu em mim, eu caí desmaiada. Meu marido, pronto, vamos levar para o hospital. Porque eu não consegui fazer igual. Sim. Mas existe uma forma de fazer o seu melhor. Sim. Sabe, nós não precisamos seguir o padrão de outra pessoa. As redes sociais, às vezes, são cruéis. Né? Porque a gente vê, poxa vida, eu tô aqui limpando. Eu casei com esse suíço abençoado aí. Ou, né, e reclamando. E a escola do menino, os desafios que são na escola. Isso aí dá um outro podcast sobre esses desafios dos filhos na escola. Tantas coisas. E sobre também isso que você falou. Nós nos comparamos, passamos a nos comparar com outras pessoas. Por que a vida dela é tão perfeita e a minha não? E, gente, amos e venhamos. Olha, lá atrás já mostraram 5 minutos, já mostraram 1 minuto, então assim, toda hora estão assim, acabou. Cadê? Tá nessa câmera aqui ou nessa? Acabou já? Meu Deus do céu, pensei que tinha começado agora. Imagina. Não acredito, eu falo demais, misericórdia. Nós, né? Aqui da podcast. Peraí, produção, me dá mais 10. Vamos cortar 2 podcasts desse aqui para me dá mais 10 minutos, por favor. Mas nós vemos a vida das outras pessoas e temos essa vida como perfeita. Mas nós não... Quer dizer, nós sabemos hoje em dia que as pessoas só mostram aquilo que elas querem. Então, assim, como é que eu vou ficar olhando ali, passando, né, as redes sociais ali e dizer, olha aqui, essa daqui tá no hotel tal, essa daqui tá fazendo não sei o quê. Mas, na realidade, nós sabemos que aquilo dali é o que nós queremos mostrar. Até nós mesmos mostramos a nossa vida real. Mas nem 100% do que é a realidade que nós vivemos. Porque também nós não vamos abrir nossa vida por completo nas redes sociais. Estamos brigando com o marido, brigando com a criança. Rapaz, eu caí da escada um dia, torci os 2 pés, eu não mostrei. Porque não tinha nem como, tava andando assim, ó. E as pessoas começam a se perguntar por que essa pessoa tem uma vida tão perfeita. Porque nas redes sociais tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Só nós que estamos lindas e maravilhosas aqui, tá, gente? Se vocês disserem o contrário, vocês estão errados. Mas existe um lado positivo das redes sociais e nós precisamos utilizar bem as ferramentas, né? Existe muita informação boa, hotéis legais que você pode ir depois. Tipo, eu vi um vídeo sobre Dubai e eu tô, assim, almejando ir. Né? Então, isso é muito positivo. Mas a gente também pode brincar com essa realidade. Então, o propósito, tanto do Minha Vida Glamurosa lá, meus vídeos, como Mulheres que Inspiram,
é trazer a mulher para pensar, poxa vida, vamos ser mais leve? Vamos levar as coisas com mais leveza? Olha, independente da sua raça, do seu credo, de onde você está, Sim. se você está na montanha, se você está no campo. Rapaz, seja mais compreensiva consigo mesmo, sabe? E com as pessoas. Sim. Tente ver as coisas através dos olhos de Deus, os olhos de amor, de misericórdia, sabe? E rir. E rir. Deus, ele Porque sorrir faz bem. Exato. Deus é um Deus feliz. Ele não é aquele que tá com a cara fechada lá. Então, mulheres feridas, elas vão ferir. Mulheres críticas, elas vão criticar. Mas mulheres livres vão libertar outras. Sim. E mulheres alegres, felizes, independente da situação por fora, vão alegrar outras pessoas também. Que maravilha, que maravilha. Como você falou, nós poderíamos ficar mais 2 horas aqui conversando e falando, porque tem muita coisa boa para poder passar para vocês. Queria uma última, para a gente poder ir fechando esse bloco aqui. O que podemos esperar da Su depois desse podcast? Então, gente, eu tô com um projeto aí nós vamos fazer a partir da primavera o encontro Mulheres que Inspiram no hotel com o tema Primavera. Então, nós vamos fazer 4 encontros anuais e nesses encontros nós teremos essa temática, né, da estação do ano e você é convidada, você é bem-vinda no nosso projeto. Tá? Você pode vir, você vai ser abraçada, você vai rir, nós vamos nos distrair. Apesar de ser empresária há mais de 14 anos, eu não vou falar sobre empreendedorismo, nada disso, Sim. sobre gestão de pessoas, sobre clima organizacional, não. O nosso foco é conexões saudáveis, sabe? Nosso foco é nos conectarmos, é abrirmos nosso coração, é uma carregar as cargas da outra e... Eu quero voltar a fazer mais vídeos nessa temática da minha vida glamurosa, porque sou eu. Quando eu começar a fazer faxina, me vem inspiração. Então, eu quero fazer isso. E eu creio que, enfim, é isso mesmo. Meu Deus, tá desesperado. A produção, eu quebrei todas as estatísticas e coisas daqui. Mas, olha, deixa eu dizer. Diga. Mulher, se você está em casa agora... E você tem pensamentos, né? Que são pensamentos que ficam te perturbando mesmo, de tristeza, de que você não se sente conectada. Eu quero te dizer que você cuide dos seus pensamentos, que você seja uma vigia dos seus pensamentos. Não permita que qualquer pensamento, qualquer crítica a seu respeito, a respeito do seu esposo, dos seus filhos, dessa nação, tirem a tua paz, sabe? Você pode encher a sua mente com coisas que realmente vão fazer bem, sabe? Somos nós que escolhemos que tipo de semente nós vamos plantar. A plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, tudo que você plantar, certamente você colherá. Então, plante certo, faça o bem e peça ajuda, sabe? Existem projetos como o nosso, Mulheres que Inspiram, que podem te ajudar. Mas existem pessoas, conexões, que você pode procurar uma igreja, você pode procurar pessoas para conversar. Não fica só, não se isole e não ande em crítica. Celebre as diferenças e celebre até as coisas que a gente faz mesmo, que às vezes são chatas, mas a gente pode rir ao invés de chorar. Então, é isso que eu tenho para dizer para você. Que incrível, que podcast inspirador. E aqui, olha, para terminar, eu vou fazer um ping-pong com você. Eita. E você vai dar respostas curtas e espontâneas. Prometo. São 4 coisas. Uma palavra que define a sua jornada. Ousadia. Um sonho ainda não realizado. Alcançar a Suíça alemã com a palavra levantar mulheres. Café ou chá? Café. Não, agora que eu sou bariátrica, não. Chá, porque café sem açúcar ninguém merece. Ah, ok. Um livro ou filme que te inspirou? Um livro, O Amor Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin. Se sua vida fosse um título de um livro, qual seria? Ai. Meu Deus, essa pergunta foi... Gente... Amada do Pai. Muito bom, muito bom. Você vê, nós tivemos esse podcast incrível e você pode ser uma dessas mulheres que vão ser tocadas. Então, quer saber mais um pouquinho sobre a Su, sobre o projeto Mulheres Que Inspiram?
entre em contato com ela, entre em contato conosco. Você gostou desse programa? Escreve aqui que você amou e que você quer ver a Su novamente. E nós vamos ter o prazer de ter ela aqui junto conosco, trazendo uma palavra inspiradora para você que está aí nos vendo nesse momento. Passa para uma amiga, talvez ela precise escutar o que foi conversado aqui. Beijo para você, dê o like, mande para os seus amigos. Nós esperamos você no próximo episódio do Inovecast. Tchau, cheers! Chegou a